É muito oportuno falar do conservadorismo no momento, porque quis o destino que, nesse momento, haja um cabo de guerra entre conservadores e sociais-democratas ou liberais, ou, se quiser chamar assim, progressistas, nos Estados Unidos. Toda a gente está a par de que o limite da dívida pública nos Estados Unidos precisa ser formalmente autorizado para ser ampliado, sob pena dos Estados Unidos não serem capazes de pagar a sua própria conta. Esse impasse jamais aconteceu na história, porque as elites norte-americanas sempre concordaram do que endividamento em si supostamente seria algo anódino, até desejável. Por trás disso estão as ideias keynesianas e também as de Milton Friedman, que eu tenho chamado dos irmãos siameses da economia moderna, que enxergam no papel moeda emitido sem lastro uma normalidade. Então o que nós temos nesse momento é que uma elite conservadora norte-americana se levantou contra essa falsa crença de que a dívida pública ela é algo que pode ser ignorado e que emitir moeda é uma coisa que pode até trazer o desenvolvimento. Isso é uma falsificação. Então o conservador sabe que quem gera riqueza é o trabalho. E o conservador sabe que o que gera desenvolvimento é a poupança. Você trabalha, você guarda para garantir o investimento e garantir o futuro. Essa é a ideia fundamental da economia, que nunca morreu e nunca desapareceu. O fetiche do dinheiro pintado e da ação estatal como fomentadora do desenvolvimento, isso é um fenômeno do século XX. Jamais existiu em outro momento da história. Essa gente como Milton Friedman e como Keynes pensou que haviam descoberto as leis últimas da moeda e, na verdade, eles nada mais fizeram do que legitimar o Estado como um moedeiro falso. Então, o conservador repudia essa ideia que é grotescamente falsificada de que é possível gerar riqueza que não seja pela via do trabalho e da poupança. Então é preciso a gente olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos como o primeiro duelo de fato que se travou em praticamente 100 anos entre o que eu chamo de social-democratas, que envolve liberais e socialistas, e conservadores. E nesse momento não dá para saber quais ideias vão prevalecer, mas dá para saber que essas ideias conservadoras estão vivas, elas são vitalmente operantes e elas conseguiram representação política a ponto de dominar a Câmara de Deputados dos Estados Unidos. Em paralelo, nós estamos vendo na Europa um movimento em que a social-democracia está desmoronando por sua própria incúria. Ela, por não ter um contraponto conservador, como foi o Tea Party nos Estados Unidos, ela não teve um freio. E o único freio que ela conheceu foi o real. Ou melhor dizendo, vou falar na linguagem mais poética, né? O único freio que o funâmbulo tem ao atravessar a corda bamba e ser mal sucedido é o chão, como aquele funâmbulo do Zaratustra do Nietzsche. E a gente sabe que isso é sempre uma tragédia. Quer dizer, ou como diz o verso do Sonho Impossível, do Chico Buarque, né? O inacessível chão, na verdade, é o mais acessível dos sítios. Não adianta você descolar da terra. Você sempre será puxado para ela. E nós somos filhos dessa realidade que nos cerca aqui. Então o que a gente tem é que comparar o que está acontecendo nos Estados Unidos com o que está acontecendo na Europa.
Os dois acontecimentos eles são da mesma natureza. A única diferença é que nos Estados Unidos tem uma elite consciente que sabe o que quer e que sabe o que é o homem e o que sabe como construir um Estado legítimo e um Estado são. Essa elite tomou a si a responsabilidade de enfrentar os demagogos, aqueles que prometem a felicidade pela via mais fácil do dinheiro fácil e dos grandes ganhos patrocinados por esse dinheiro falso. Enquanto isso, na Europa, por não ter algo assim, a gente está vendo o desmanchar de nações. Ainda essa semana, a imprensa deu-nos conta de que o ministro alemão das Finanças, justamente a Alemanha que está administrando a crise grega, propôs aos gregos abrir parte da mão da sua soberania. O que significa que um Estado nacional abra mão da sua soberania? Na prática, que ele está sendo anexado. Ele deixa de ser uma nação. Então aí se coloca a crença última dessa gente, que por falta de termos melhores chamamos de moderna. A crença última é no Estado mundial, no governo mundial, numa nova ordem mundial de um governo centralizado. Isso é a loucura mais completa. Então quando eles veem a crise, eles não olham as coisas como elas são, ou como deveriam ser. A volta a esses valores da família, da religião, da lei natural, do estado mínimo, do cidadão como senhor de si mesmo, sem precisar de um dinossauro a lhe devorar o bolso e a vida. Eles se voltam para outra forma de governo, supergovernos que englobe todos os governos particulares nacionais. Essa é a loucura mais completa. Eu lhes digo, meus amigos, que um conservador jamais poderá apoiar uma ideia de governo mundial ou de uma nova ordem mundial. Muito ao contrário, eu, na qualidade de conservador, me coloco como um adversário imediato dessa ideia, por ela ser perigosa, por ela ser letal, por ela ameaçar a vida, os bens e a liberdade de toda a humanidade de uma vez só. Esse delírio, que é um delírio kantiano, que é o delírio que vem de Cícero, que vem dos estoicos, é o delírio desse governo mundial, que supostamente seria capaz de suprimir todas as crises, todas as mazelas, todas as imperfeições humanas, e melhor ainda, seria capaz de aperfeiçoar o homem, levar a uma felicidade perene, e ele poderia usufruir do nascimento à morte de uma vida hedonística e protegida. Essa ideia é louca. É preciso resistir a ela de todas as formas, porque o suposto dela é isso que o ministro alemão, de forma cândida, sugeriu. É a ditadura mundial. Imaginar que um conjunto de burocratas arrogantes, em algum lugar qualquer que seja, em Bruxelas ou em Brasília, ou seja lá onde for, em Nova York, sabe o que é melhor para o Brasil, para a China, para a África, ou para algum país da Europa. Isso é delírio, isso é loucura. Então nós estamos num momento, e é muito propício que eu lhes diga isso aqui, porque eu acho que está chegando o tempo desse balanço com o real. Nós estamos chegando no momento em que esse mundo ilusório que foi criado na modernidade, com sua moeda falsa, com suas leis falsas, com sua compreensão falsa do homem, ele precisa desaparecer. E no seu lugar é preciso repor aquilo que nunca devia ter saído. A verdadeira ideia do homem, uma ordem justa, um Estado colocado de fato a serviço do bem comum, um Estado que não seja a besta a ameaçar as pessoas individual e coletivamente, como nós vimos nas grandes guerras e nós vimos nas revoluções que eclodiram no século XX. Meus amigos, olhar esses acontecimentos que estão a se desenvolver agora é altamente
recomendável como instrumento de aprendizado. Nós temos que voltar para os grandes autores, e não só os filósofos, os grandes romancistas, os grandes pensadores, que sempre, sempre, sempre deixaram essa mensagem. O homem tem que ver o real, o homem não pode escapar para a segunda realidade, porque se escapar para a segunda realidade, ele acaba por ser infantilizado e acaba por ser a vítima imediata do poder exorbitante do dinossauro estatal. O século XX pode ter sido um momento de sangrento, de dor e de desespero como nunca houve. Nunca houve um Hitler na história, como nunca houve um Lenin, ou um Stalin, ou um Pol Pot, ou um Mao Tse Tung, ou um Fidel. Mas, se a gente não cuidar, é possível que essas almas penadas renasçam de uma forma ainda mais fortalecida, ainda mais ameaçadora, porque o mundo hoje é mais populoso. O mundo hoje tem instrumentos de morte em massa muito mais eficazes do que haviam na primeira metade do século XX. Muitos países já têm artefatos atômicos e outros, como o Brasil, são capazes de fazê-los num curto espaço de tempo, se assim o desejarem. Isso sim, imaginar que pessoas moralmente inferiores, desqualificadas e mais, tapadas do ponto de vista do espírito, incapazes de perceber o homem como ele é, incapazes de perceber que a vida é mais do que um jardim da infância ou um passeio lúdico, que a vida tem um compromisso essencial entre as gerações que se sucedem, entre o homem e Deus. O homem tem o compromisso de cuidar daquilo que lhe foi confiado, seja os seus talentos, seja a natureza, seja a criação como ela nos é dada. Se nós não tivermos consciência disso, nós podemos deixar com que os piores que estão no poder, e ainda pior, que os piores, ainda piores, possam chegar ao poder em cima de um discurso falsificado, um discurso mentiroso, um discurso enganador, engabelando as massas, como tem sido a prática, pelo menos nos últimos 150 anos. Meus amigos, só o conservadorismo tem a resposta para a necessidade dos tempos. Só os conservadores é que poderão, de fato, assumir e impedir que a humanidade novamente desabe sob o peso daqueles que são seus inimigos. São aqueles que têm um compromisso com o mal, aqueles que, pactuados com o desejo de poder, fazem qualquer coisa para que nele permaneçam. Os conservadores, penso eu, são a parte da população consciente, a única parte, inclusive, capaz de servir de trava contra esse elemento destrutivo que está a nos ameaçar a todos. É hora de orar e vigiar. É hora de combater o bom combate.